Meus queridos irmãos e irmãs, repito e confirmo mais uma vez a alegria de podermos nos reunir na casa do nosso Deus para celebrarmos estes 50 anos da nossa comunidade Cristo Libertador e celebrar o dia da festa de Cristo Rei, Cristo Libertador, que nos convida a escutarmos a sua voz e perseverarmos em seu amor como ovelhas, como discípulos deste Rei, que transforma o coração daqueles que perseveram na fé. Hoje, repito, a alegria de celebrarmos o jubileu, bodas de ouro da nossa comunidade, que significa 50 anos, nobreza, realeza, perseverança na fé. Tudo que a gente faz é por Cristo, com Cristo e em Cristo, para podermos, um dia, merecermos o reino dos céus e dizermos ao Senhor: somos servos inúteis, fizemos o que devia ter feito. Por isso, escutar, glorificar, adorar o nosso Deus que há 50 anos derrama na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mas derrama a cada um de nós e sobre a nossa comunidade as suas bênçãos, as suas graças, a sua bondade. E que hoje, nesta santa liturgia que celebramos com a igreja toda, o Cristo Senhor, Rei do Universo. Neste mundo em que vivemos, queridos irmãos e irmãs, que criamos tantos reis, tantos ídolos, que iludem os nossos corações e nos fazem perder a paz, fazem-nos buscar o que é errado, a distância de Deus. Celebrar Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, é recordar aquilo que Ele mesmo nos pede: viver o amor, viver a bondade, viver aquilo que Ele mais deseja a cada um de nós, os ensinamentos que Ele nos propõe. E olharmos para a nossa vida, olharmos para a caminhada, olharmos para o mundo de hoje e proclamar Cristo como Rei, Senhor, Rei do Universo, eu repito, é recordarmos a bondade que Ele tem por nós e não as vanglórias que o mundo nos apresenta. Quando nós falamos em Rei, se eu disser para vocês, pensem num rei, qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? A minha veio, como eu gosto de filme de antiguidade, que mostra os reis, como na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós encontramos os reis que testemunharam e lutaram a favor de Deus, defendendo a fé. A gente já imagina uma pessoa muito poderosa, com uma bela coroa de ouro, resplendorosa, ouro e prata, com um manto bonito, em cima hoje, dentro de um carro poderoso, antigamente num cavalo, todo poderoso, todo cheio de vida, né? Inclusive, ainda no mundo nós temos algum país que é governado por um rei, a monarquia. Por exemplo, lá na Inglaterra, o Reino Unido, eles celebram e vivem com o rei Charles, né? Aí eu faço um parêntese e brinco que quando este rei morrer, falecer, aí sim o mundo vai ter um rei com nome bonito, né? O sucessor dele é o seu filho, William, né? Então o mundo vai ter o rei William, olha só, né? Que bonito o rei do mundo, né? O rei William. Mas é só uma brincadeirinha, né? Mas para a gente pensar um pouquinho, quando a gente olha nas noticiários, nos telejornais, na internet, a gente vê o rei Charles fez isso e aquilo. E a gente vê toda a pompa, toda a nobreza que ele recebe. O rei no mundo recebe coroa, trono, poder e glória. Aí a gente olha para o evangelho de hoje, para a sagrada liturgia que nós celebramos e vemos que o reinado de Jesus é totalmente diferente daquilo que o mundo prega. O reinado do Senhor, o santo evangelho hoje relatado por São Lucas a cada um de nós, nos mostra qual é o reinado do Mestre. A cruz, a simplicidade, a humildade, a vida nova, se desapegando dos prazeres mundanos e fazendo que os prazeres do céu estejam em nossos corações. Um rei tem um trono, o rei tem uma coroa,
O rei tem a sua beleza e a sua dignidade. Quando olhamos para a cruz, queridos irmãos e irmãs, nós vemos o trono do nosso mestre, do nosso rei, o madeiro. A cruz, sem polpa, sem beleza, simples, um pedaço de madeira que sustentou o Rei dos Reis em seu trono mais sagrado. Quando olhamos para a cruz, vemos Jesus coroado, não com uma coroa de glória, de coroa de ouro e de prata, mas uma coroa de espinhos que fez sair sangue do seu corpo para ser derramado pelo amor de cada um de nós. Olhando para a cruz, nós vemos a indicação do rei, rei dos judeus, como nos diz o Evangelho, inscrito em sua placa, em sua cruz. Eis, portanto, para nós, queridos irmãos e irmãs, o nosso rei. Beleza nenhuma para este mundo, mas a glória futura daqueles que confiam e seguem, e são os seus discípulos. Todos nós, para entendermos, queridos irmãos e irmãs, que na nossa vida, na nossa caminhada, não vale a pena gastar o nosso tempo atrás de coisas que são passageiras. Glória, poder, isso são passageiros no mundo. Hoje a gente pode buscar uma falsa liberdade, uma falsa inclinação para o pecado, para as alegrias, mas é somente em Deus que nós encontramos o que é certo, o que é correto, a alegria verdadeira de viver o amor. É na cruz, é no trono de Jesus que nós encontramos aquilo que a gente precisa. No seu braço aberto, o Cristo abraça com o seu amor toda a humanidade e dá um novo vigor, um novo caminho, uma nova história para aqueles que seguem o seu caminho, para aqueles que participam da sua glória. E para proclamar Jesus como Rei e Senhor da nossa vida, prestemos atenção naquilo que a gente faz e nas escolhas que a gente busca. É fácil, queridos irmãos e irmãs, dizer a Jesus: Jesus, tu és o Rei. Senhor, tu és o centro da minha vida. Eu te amo, Jesus. Quero que o Senhor participe comigo em todos os meus momentos, em todos os meus sentidos, em todas as minhas palavras. Isso é, sim, proclamar Jesus como Rei da nossa vida. Mas espera lá, dizer as coisas é fácil. Dizer para uma pessoa: eu te amo, eu juro fidelidade para você para o resto da minha vida, pode contar comigo para o que precisar. Mas no primeiro momento, eu traio a confiança, no primeiro desejo errado, eu traio aquele que eu disse há tanto que amava e desvio o meu coração da fidelidade que eu prometi. Quantas vezes nós dizemos para Jesus: tu és o meu Rei, tu és o centro, tu és aquele que eu amo, que eu entrego a minha vida, que os próximos minutos sejam teus, Senhor. Mas, na hora do provar, na hora do vamos ver, a gente traz Jesus. Quantas vezes palavras jogadas ao vento, que não tem fundamento nenhum, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz. Observe, quantas vezes nós cantamos: Rei, 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 Jesus é o nosso Rei, mas lá em casa, aonde eu devo dar testemunho que Cristo é meu Rei, eu traio a minha esposa, eu traio o meu esposo, eu não obedeço meu pai e minha mãe, eu não educo os meus filhos na religião e naquilo que Deus pede. Quantas e quantas vezes cantamos: Rei, 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 Jesus é o nosso Rei, mas lá no trabalho, lá na empresa, lá na firma, aonde eu passo o maior tempo da minha vida, todo mundo rouba, todo mundo enrola, todo mundo mata o tempo, e eu também faço companhia com todo mundo, também roubo, também sou preguiçoso, também não faço as coisas direito. Quantas e quantas vezes a gente diz: Rei, 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 Jesus é o nosso Rei, mas quando batem palma na minha porta, quando apertam a campainha, o interfone, e eu olho nessa modernidade de hoje, o interfone, e falo: vixe, mais uma vez estão pedindo comida, mais uma vez estão pedindo uma roupa para eu dar, não vou nem atender. E aí a gente diz: Rei, 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 Jesus
Jesus é o nosso Rei. Que ele mesmo no Evangelho disse: quem deres de comer a quem tem fome, e quem vestir os nus, é a mim mesmo que está dando de comer, é a mim mesmo que está sendo vestido. Quantas e quantas vezes cantamos: Tu és o centro da minha vida. Se eu pegar aquela mulher pelo pescoço, eu vou matar ela porque ela fez aquilo para mim. Do lado da igreja, sentado do seu lado. Quando o santo não bate com a outra pessoa, fala o mal. E pior ainda, fofoca, espalha mentira e desilusão. Quantas e quantas vezes eu canto: Tu és o centro da minha vida. Se eu ver meu pai, se eu ver minha mãe, eu vou esganar os dois. A falta de perdão. Ai, se eu pegar aquela... Deixa ela comigo, ela vai pagar com a mesma moeda aquilo que ela fez por mim. Quantas e quantas vezes agimos desta maneira? Cantamos, louvamos a Deus e odiamos o outro, não perdoamos, não vivemos o amor que Jesus nos pede para viver. Isso é dizer para Jesus da boca para fora que o amamos. É pregando o Evangelho com a nossa vida, é escolhendo seguir os passos de Jesus que nós estaremos realmente testemunhando que Ele é o Rei e centro da nossa vida. Seguindo os passos de Jesus é que realmente encontraremos o sentido da nossa caminhada, e não será somente palavras jogadas ao vento e hipocrisia da nossa parte. Quando proclamarmos realmente, tivermos a coragem de anunciar Jesus naquilo que a gente faz e deixar de lado o prazer, as alegrias falsas que o mundo nos dá, e na hora do pecado, na hora que vamos como todo mundo, vem a alegria, achamos ser super-heróis, achamos ser os bambambãs da vida, achamos que podemos tudo, mas depois, quando a nossa consciência nos cobrar, aí é o momento de parar e pensar que eu não sou todo mundo, eu sou discípulo de Jesus, que o declaro Rei e Senhor da minha vida. Que seja para cada um de nós esta festa hoje, esta grande solenidade, queridos irmãos e irmãs, a força de podermos testemunhar que realmente somos de Deus, vivendo a sua lei, a lei do amor, para que assim testemunhemos ao mundo que somos discípulos do nosso Rei, que não tem ouro, não tem prata e não tem beleza no mundo, mas sim tem a cruz. E esta cruz nos levará ao céu. Que todos nós sejamos merecedores daquilo que o Evangelho nos diz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que todos nós alcancemos o paraíso, a vida eterna, louvando o Cristo, Rei do Universo, o Cristo libertador, que nos salva, que nos liberta de todas as amarras que o mundo pode nos oferecer. O Cristo libertador que dá vida a todos nós daquilo que nos prende neste mundo, uma vida desregrada no pecado e da infidelidade com o Senhor. Que sejamos merecedores do reino dos céus quando assumirmos o nosso papel e anunciarmos Jesus com a nossa vida. E que o Senhor continue abençoando a nossa caminhada, que o Senhor continue abençoando esta nossa comunidade. 50 anos de história, como eu disse, da pessoa mais simples que começou essa história, e a todos nós que somos continuadores, e aqueles que farão a história por nós, que o Senhor continue abençoando, iluminando e protegendo. 50 anos se passaram, e eu posso dizer, rápido demais. Os próximos 50, eu acho que alguém vai estar celebrando conosco. Algum já nem vai estar lá. Eu nem sei se eu chego aos 100 anos da comunidade. Vai ser difícil, mas os que estiverem lá, que olhem para trás e lembrem-se da gente, que apesar das dificuldades, apesar das mãos humanas, o nosso coração esteve sempre em Deus. E apesar das dificuldades que vivemos, sejamos lembrados daqui a alguns anos, nos próximos 50, aqui na nossa comunidade, que foi um povo que trabalhou para a vivência do Evangelho e por Cristo, com Cristo e em Cristo, perseverou. Perseverou na fé, perseverou na caminhada e perseverou no testemunho do Evangelho. Deus abençoe
a cada um de nós, a todos aqueles que fazem da comunidade Cristo Libertador ser o que é, uma comunidade feita de homens e mulheres, com as suas dificuldades, com os seus pecados, mas um povo que se esforça a cada dia para viver a palavra de Jesus. Seja abençoado, iluminado e protegido por Deus aqueles homens e mulheres de bens que testemunham Cristo Jesus e se esforçam a cada dia, não para dizer somente com palavras, mas com o coração. Viva Cristo, nosso Rei. Amém.